novo tutorial de vídeo e hoje vamos aprender a jogar Ganhos, Cartas e Karma. Um jogo que nos vai levar até à Índia, onde tentaremos ser os mais famosos e influentes no Império Mogul. Dentro da caixa de Ganhos, Cartas e Karma, estes são os componentes que encontramos. Temos dois manuais, entre os quais um deles na língua portuguesa, uma grande prancha com material por destacar, onde temos as fichas de fama, as moedas, as fichas de karma e o inifante, e três grandes blocos de cartas que de um lado têm números de dado e do outro lado as nossas ações. Vamos agora ver ao detalhe os diferentes componentes de Ganhos, Cartas e Karma. E temos cartas, acima de tudo cartas de duas variedades. As cartas de jogo, cartas de jogar, que são cartas com números de um lado e ações do outro. Aqui vemos apenas o lado dos números para percebermos que há 4 cores, azul, roxo, laranja e verde, e que de cada uma dessas cores há 36 cartas. São 6 cartas com o número 6, 6 cartas com o número 5 e por aí adiante para o 4, 3, 2 e 1. Além dessas cartas, temos as cartas da cor do jogador. E aqui temos 4 cores: amarelo, azul, vermelho e verde. Usando o jogador verde como referência, vemos as duas cartas auxiliares que nos mostram as diferentes conversões ao longo do jogo e as 6 cartas de trilho, as quais não devem ficar com esta fase à frente dos jogadores, mas estão neste momento apenas para que vejam que o verso de cada uma delas é absolutamente distinto e que numa forma mais avançada de jogo até pode ser configurado à medida de cada um dos jogadores. Além disto, temos diferentes tokens e ainda as cartas do nosso administrador e, portanto, temos o inifante, que mostra o jogador inicial, depois moedas, valor 3 e 1, as fichas de karma, as fichas de fama e as tais cartas do administrador, que vão dar aqui uma grande liberdade no jogo. Vamos agora ver a distribuição das 36 cartas de uma das cores, neste caso a roxa, e depois, à partida, em cada uma das outras cores pode haver uma distribuição ligeiramente diferente, mas a variação não será muita. Nós conseguimos ver que todas estas cartas são roxas por esta indicação que está aqui no canto superior esquerdo de cada uma delas. Isto é uma das coisas que podemos desde já ver na estrutura de cada carta, no seu lado de ação. Temos então a cor que ela pertence e como é que a podemos comprar. Isto porque quando as cartas estão na montra, nós podemos fazer uma de duas coisas. Ou recolhemos a carta para a nossa mão, e aí ela na nossa mão passará a ser um dado com um determinado número. Número esse que nós não sabemos, porque quando vemos a carta apenas temos indicação da cor, mas neste caso sabemos que estes são os 1, estes são os 2, estes são os 3, porque tivemos esse cuidado ao preparar a nossa montra. Depois, há uma outra indicação que é necessária para ativar. Neste caso, para ativarmos uma carta de barco, vamos precisar do número exato jogado da nossa mão, não importa a cor, aqui o que importa é o número. Ao mesmo tempo, para utilizarmos uma carta de edifício, vamos ter que utilizar um número ou uma soma de cartas que chegue a esse número, de modo a atingirmos este valor, e esse número é preciso ser feito exclusivamente em cartas dessa cor, ou seja, esta precisamos de atingir 6 em cartas cor de laranja, 8 em cartas cor de laranja. Aqui pode passar, não há grande problema por isso. E à semelhança destes aqui, também podemos utilizar as fichas de karma para subir ou descer no valor de uma das cartas, sendo que podemos utilizar até 2 fichas de karma para modificar o valor. Não podemos utilizar 3, porque assim que temos 3, de acordo com a tabela que vamos ver a seguir, vai acontecer alguma coisa de diferente e, portanto, nunca chegaremos a ter 3 fichas de karma na nossa mão. As outras cartas, estas que são as cartas da ação de palácio, precisamos de ativar com aquele número, à semelhança dos barcos, enquanto as cartas de bens não precisamos jogar o que quer que seja, simplesmente as apanhamos e colocamos à nossa frente. Que cartas são essas? São estas que vemos aqui com esta tenda lilás, que depois nos vai dar aqui algumas moedas e também alguns valores nas próprias mercadorias. Mercadorias há 3 diferentes, edifícios também há 3 diferentes e vão reparar que ao longo do jogo a maior parte das coisas é sempre necessária um trio, ou seja, um trio de iguais ou um trio de diferentes. Aqui no nosso jogo temos então esta distribuição e vemos desde já que além das cartas que podem ter os diferentes números no verso, as cartas do outro lado têm sempre uma de 4 faces, que são uma das 4 ações que podemos fazer na nossa vez de jogar. Recapitulando, ou apanhamos uma carta, aí não importa qual, e ficamos com ela na mão, valendo o seu número a partir da sua cor, sendo que só sabemos a cor por esta indicação, não sabemos qual é o número que está do outro lado. Ou então utilizamos a carta para fazer a ação e para isso vamos utilizar a sua face de ação, que é esta que está aqui em cima da mesa.
e para isso podemos ter que pagar cartas ou não, porque se forem cartas de bem, elas são gratuitas. Temos dessa forma 4 variedades, que são as cartas de barco, as cartas de ação de palácio, as cartas de bem e as cartas de edifício. As cartas de edifício, o nosso objetivo é ter 3 iguais ou 3 diferentes. Algumas têm um edifício, caso desta, outras têm 2 edifícios, como estes que estão aqui. Consequentemente, as que têm mais edifícios tendem a ser mais caras. As cartas de bens dão moedas e algum valor pelos bens, elas não custam dinheiro, são boas, apanhamos, colocamos à nossa frente e não temos despesas com elas. As cartas da ação de palácio, temos que jogar a tal carta com o número exato, não importa a cor, e depois fazemos a habilidade que pode ser relacionado com as cartas que estão na mesa ou até com as cartas que estejam no topo da pilha. Além disso, temos as cartas de barco. Elas, quando são compradas, são colocadas à nossa frente. O nosso objetivo é termos 3 barcos de uma forma crescente. Não é necessário que seja contínuo, mas se em algum momento apanharmos um barco que não é superior ao barco que está à nossa frente, então tudo o que temos é simplesmente descartado e começamos uma nova sequência. Quando compramos a carta, fazemos sempre a ação que está aqui em baixo, mas isto tanto nas de barco como em qualquer uma das outras. Já temos preparada uma partida de gancho, cartas e karma para 4 jogadores e prepará-lo foi bastante fácil. Tudo o que tivemos que fazer foi embaralhar as 36 cartas de cada uma das 4 cores em conjunto. Portanto, temos uma grande pilha de cartas, da qual já saíram 4 cartas para a mão de cada jogador, completamente aleatoriamente, e foi formada uma grelha no centro da mesa, que esta grelha sim varia de acordo com o número de jogadores. São 20 cartas quando estamos a jogar a 4, como é o caso, seriam 16 a 3 e 12 a 2 jogadores. Fora isso, entregamos a ficha do Inifante ao primeiro jogador, que neste caso, como é habitual nos nossos tutoriais, seremos nós, e tudo o que temos que fazer é deixar por perto uma outra pilha de cartas e também todos aqueles recursos, portanto o dinheiro, as fichas de karma, as fichas de fama e os administradores. O que é que o jogador faz na sua vez? Uma de duas coisas, ou apanha uma destas cartas e adiciona à sua mão com o lado do dado, a tal situação em que nós não sabemos o valor, mas sabemos a cor de acordo com o que aqui está na carta, ou o jogador apanha a carta e faz a ação, sendo que aí é uma das tais 4 variedades, seja barco, seja palácio, seja uma de bens ou uma de edifício. Neste caso temos, penso que de tudo. Temos barco, temos palácio, temos bens e temos edifícios. Olhando à nossa mão, poderá ajudar-nos a escolher, mas uma coisa que temos que ter sempre em mente é que não podemos ter mais do que 8 cartas na mão. Ou seja, quando temos 8, se apanharmos mais cartas, automaticamente temos de descartar, porque não podemos ter mais do que 8 cartas. Isto pode acontecer tanto apanhando carta voluntariamente da nossa ação, como resultado da nossa ação, porque algumas das cartas dão-nos bónus, que é precisamente ir buscar outras cartas. Ora, olhando à nossa mão, temos um 4 roxo, 2 5 laranja e um 1 laranja. Ora, este 1 podemos utilizá-lo diretamente para comprar esta carta que está aqui, que é um 1. O 4, existe alguma com o valor 4? Existe. Podemos comprar também diretamente aquela carta, porque quando a carta que está na mesa tem o número, lá está, ela não precisa de ser de uma cor específica. Ao mesmo tempo, temos aqui 11 em valor cor de laranja e temos, por exemplo, aqui um 10, temos ali um 8, temos aqui um 5, aquele 10 nós até podemos comprar com simplesmente 2 5 e ele vem perfeitinho para a nossa mão com 2 edifícios. Acho que é isso que vamos fazer. Cá está, descartamos os 2 5, portanto, valor 10, valor exato da cor necessária para comprar esta carta. Formamos um arranque de uma pilha de descarte e apanhamos esta carta que vem diretamente para o nosso jogo. Na nossa área de jogo, convém até termos espaço para colocarmos as variedades. As únicas que não vêm para a nossa mão são as de palácio. Elas automaticamente resultam na ação e são descartadas. Mas espaço para colocarmos 3 seria vantajoso. Isto porque podemos ter barco, podemos ter bens e podemos ter também as de edifício. Neste caso temos de edifício, pagamos as cartas, vamos receber estes 2 pavões que são os marcadores de fama. Portanto, temos já 2 fichas de fama e agora o jogo prossegue para o jogador à nossa esquerda. Visto isto, estão a perguntar, mas porquê é que fizemos isto? Qual é a vantagem? E nada melhor do que olharmos para a tabela auxiliar e percebermos as diferentes conversões. O objetivo, quando estamos a jogar uma partida de gancho, cartas e karma, é ganharmos. E vai ganhar aquele jogador que seja um dos que vira estas 6 cartas de trilho na mesma ronda. Isto porque no final da ronda é que se vê o vencedor. E se 2 pessoas virarem no mesmo turno, portanto contando a partir do Inifante, ainda há critérios que poderão fazer com que o primeiro que o fez até nem seja o vencedor, mas à partida
ou viramos as 6 cartas ou não temos hipótese nenhuma de ganharmos o jogo. Para ganharmos o jogo, nós vamos ter que as virar e para as virar vamos ter que obedecer a determinados requisitos. Vamos vê-los. Ora então, se nós conseguirmos ter 3 cartas diferentes de recursos, portanto, estes 3 recursos que aqui estão, que, portanto, são o tecido e por aí afora, a seda, neste caso, nós conseguimos ganhar automaticamente o produto dessa venda em moedas. E sempre que temos 6 moedas, nós podemos ativar uma destas cartas, que nos vai dar um benefício que, como vimos no início, foi por isso que as mostramos, difere de carta para carta, e nós, como as baralhamos antes de as dispor, não sabemos qual é. Se nós pagarmos, portanto, 6 moedas, vamos virar esta carta. A carta vira para o outro lado. Se nós entregarmos 3 fichas de fama, vamos virar daqui. Elas vão, portanto, confluindo para o meio, mas não importa, não tem que ser 3-3, até podemos virar todas sempre com moedas ou sempre com fichas de fama. Quando tivermos todas viradas, então ativamos o fim do jogo e no final da ronda vamos ver quem é o vencedor. Portanto, com moedas nós conseguimos virar e, portanto, é muito importante as mercadorias, sendo que vamos ver aqui os diferentes valores. Ora, se nós entregarmos 3 mercadorias, vamos imaginar que entregamos esta, esta e esta, que são iguais, nós vamos receber moedas. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5. São as moedas que estão indicadas na própria mercadoria, sendo que as outras que vêm na carta nós recebemos automaticamente assim que a colocamos em jogo. Sempre que o fizermos, as cartas envolvidas no processo são descartadas. Portanto, neste caso, nós íamos descartar esta, esta e esta, e infelizmente aquele outro marcador que tínhamos ali, portanto, aquele marcador de seda, acabaria também por ser perdido. Isto só não acontecerá, ou não será somente perdido, se nós, no momento em que comprarmos esta carta, já não seria uma ou esta a terceira, teria que ser precisamente esta. Se tivéssemos 2 destes e 2 daqueles, aí sim poderíamos ativar ambos, porque a mesma carta servia para ambos. Quando ela é utilizada simplesmente com um, o outro é ignorado. A mesma coisa vai acontecer com os edifícios. Pode ser que mais à frente o venhamos a poder constatar. Ora, com isto, o nosso turno termina. Não há abastecimento da carta, porque a montra só é reposta quando este inifante circular para o jogador à sua esquerda ou, em caso excepcional, quando ela estiver absolutamente vazia. Joga, portanto, o jogador à nossa esquerda. Analisando a mão, ele tem 2 cartas de valor, um precisamente verde, e depois tem um 6 laranja e um 6 roxo. Ele olha para a mesa, claro que não vamos estar a olhar com a maior das estratégias, mas ele vai querer gastar este 6, vamos imaginar que ele gasta este 6 que aqui está, este 6 roxo, para ativar esta carta que aqui está. Ora, esta carta é uma carta de palácio e podia ser ativada com qualquer 6. E o poder que ela nos dá é ativar a carta do topo da pilha. Portanto, o que é que vai acontecer? Este jogador vai apanhar a carta do topo da pilha, esta é automaticamente descartada. Quando descartamos, atenção que ela tem que ser descartada com o lado do valor do dado, e neste caso esta carta entra em jogo e aquele jogador vai já ganhar uma ficha de fama e também já tem um edifício para jogar. Uma vez mais, não há reposição e o jogo prossegue para o jogador seguinte. Aquele jogador tem 2, 3 cor de laranja, portanto isto faz uma soma de 6 em cor de laranja, tem um roxo e tem um verde. Ora, ele olha aqui para o jogo, o 1 que tem aqui é este barco, é um barco que já tem um número 15, os barcos variam entre 1 e 28, e portanto o número 15 não é um número que seja muito adequado para começar, mas também não é muito mau, e ele até dá 2 moedas, portanto já dá 1/3 do necessário para ativarmos uma destas cartas, e é o que ele vai fazer. Ele descarta o 1 verde, apanha esta carta de barco, coloca à sua frente e automaticamente vai receber 2 moedas e também vai receber uma ficha de fama. O turno prossegue, joga agora este jogador, ele tem cartas de diferentes cores, tem um 3, um 1, um 4, um 6, as cores também são diferentes, ele prefere pensar no futuro e como vê aqui um número alto que ele quer tentar lá chegar, este número alto é cor de laranja, ele só tem o 1, é difícil dele conseguir lá chegar, ele vai tentar apanhar uma carta cor de laranja e, portanto, apanha esta carta cor de laranja para a sua mão e é um 5. Portanto, ficou bem mais perto de o conseguir fazer. Com isto, volta a ser a nossa vez e nós temos o marcador do inifante. Quando isto acontece, o que é que temos que fazer? Temos que virar o inifante e ele agora já está vermelho. Vamos jogar uma, portanto, segunda volta, chamemos-lhe assim, e quando voltar a ser a nossa vez, não será. Nós vamos pegar no inifante, entregamos a este jogador, ele ativa o lado verde, preenchemos a montra e é assim que o jogo vai prosseguir. Por enquanto, vamos simular mais umas rondas para ver aqui o que é que pode acontecer. Volta a ser a nossa vez.
E nós temos um cor laranja, que não nos dá grandes opções, e temos um 4 roxo, que também não nos dá, assim, grandes opções. Olhando aos edifícios, o edifício que nos falta é este. Para isso precisamos de um 5 laranja ou de um 5 azul. Em vez de tentarmos um 5 azul, vamos tentar antes um 5 laranja, porque, na verdade, já cá temos um valor 1. E, portanto, vamos ganhar esta carta para a nossa mão e é um 6. Isto a seguir permitir-nos a apanhar aquela carta desde que ela ainda ali esteja. Isto porquê? Porque quando reabastecemos a montra, as cartas que estão não vão fora. Nós simplesmente preenchemos os lugares em falta. Ora, joga aquele jogador. Aquele jogador tem vários números 1 verde, tem um 6 cor de laranja. Ele tem aquele edifício, gastando aquele 6 cor de laranja, ele pode apanhar este, além de nos causar algum dano, fica com um segundo edifício igual, portanto aquilo é muito vantajoso para ele. Ele entrega o 6, apanhou a carta. Infelizmente nós pensámos e planeámos da maneira certa, mas claro que não estamos a jogar sozinhos, é essa uma das maravilhas de Guns, Cartas e Karma e dos jogos de tabuleiro em geral. Neste caso ele já tem uma segunda carta com o mesmo edifício e volta a ganhar uma outra ficha de fama. Joga aquele jogador tem, portanto, duas cartas de número 3, cor de laranja, e ele vai querer comprar esta carta simplesmente para vermos o que é que acontece. Portanto, ele gasta um 3, aqui não importou a cor, e ele vai apanhar esta carta. Já sabemos que esta carta vai automaticamente para o descarte, mas vamos ver o que é que o jogador ganha com a sua aquisição. Neste caso, o jogador ganha 2 fichas de karma. Nós também tínhamos ganho uma quando virámos o elefante. Atenção, é um bónus de termos virado o elefante. Ele ganha 2 fichas de karma e vai poder escolher uma carta de dado, digamos assim, para a sua mão. Portanto, esta carta vai para o descarte e ele agora olha, ele tem ali aquele barco que é o 15, tem ali o 25 é verde. Não é que lhe interesse muito o 25, mas interessa-lhe também preparar o futuro para conseguir apanhar aquele 25. E como vê que os outros jogadores estão a tentar fazer edifícios, ele apanha precisamente este edifício para reduzir as opções aos outros jogadores e ao mesmo tempo, porque está uma carta verde no verso, neste caso é um 4 até bastante interessante. Joga este jogador, ele tinha optado por reforçar a sua mão na jogada anterior e ele pode simplesmente até optar por fazer exatamente o mesmo. Se possível com cartas cor de laranja, não há nenhuma, então ele se calhar também quer uma carta verde e apanha esta e coloca na sua mão. Chegou à nossa vez, mas o elefante, o inifante, já está vermelho. Portanto, vamos passá-lo ao jogador a seguir e esse jogador é agora o primeiro jogador desta nova ronda. Vamos abastecer a montra, não importa a posição em que colocamos as cartas, o que importa aqui é a quantidade de cartas que temos na montra e, portanto, vamos colocá-las todas com a mesma orientação, de modo a que seja mais fácil dos diferentes jogadores verem o que aqui se passa. Ora, aquele jogador tem muito interesse nesta carta, tem algum interesse nesta, não tanto, porquê? Porque ela é mais cara, e além de ser mais cara, tem 2 edifícios e, portanto, um deles será automaticamente desperdiçado. Para isso, ele precisava ter um valor muito maior em cartas verdes. Não há nenhum bónus para carta de valor 1. Ele não tem fichas de karma para utilizar, portanto, ele vai apanhar uma carta para a mão. E, neste caso, tentando também causar algum dano àquele jogador, nós estamos sempre a atacar e sempre a defender, ele vai apanhar esta porque é verde e tirou-lhe o barco do número 25. Portanto, está jogado, joga o outro jogador. Aquele jogador tem o 15, agora já não há barcos que lhe interessem, ele olha para os números presentes na mesa, há um 4, mas é azul, portanto também não há assim grande interesse, ele vai tentar conseguir jogar, a pensar no futuro, e ele tem ali uma carta com o número 3, ele joga o número 3 e ele entrega o número 3 para comprar esta carta. E agora há aqui algumas coisas que vão acontecer. Portanto, ele apanha esta carta, já se sabe que esta carta é automaticamente descartada, mas esta carta dá-lhe direito a 2 fichas de karma. E as 2 fichas de karma vão-nos fazer explicar um pouco mais da nossa tabela. Portanto, sabemos que quando temos 3 fichas de karma, automaticamente nós ganhamos aqui um assistente. E, neste caso, vamos deitar fora, devolver à provisão 3 fichas de karma e este jogador ganhou esta carta que aqui está, de acordo com esta conversão que aqui está na tabela, que nos vai relembrar aquele ponto em que dizia que muita coisa em Guns, Cartas e Karma está sempre dependente dos trios. Além das 2 fichas de karma, este jogador ganha também uma carta nova para a mão, portanto, lá está, o que procura ele. Neste caso já não há barcos que sejam muito interessantes, ele pode simplesmente tentar estragar um pouco o jogo aos outros jogadores e quer esta mesma carta para a mão dele. E já lá está, mais uma carta na mão daquele jogador. Ora,
joga o jogador que aqui temos. Ele tem uma mão de cartas muito interessante e tem precisamente um 4 azul. Portanto, ele paga um 4 azul à banca e agora apanha esta carta de edifício que coloca à sua frente. Ao apanhar a carta de edifício, além de já ter um dos edifícios, ele também ganha uma ficha de fama. É a nossa vez de jogar. Nós queremos muito aquele edifício que ali está, mas não temos 9 em cartas cor de laranja e, portanto, não o conseguimos apanhar. Vamos, se calhar, tentar apanhar aqui uma mercadoria ou até aquele primeiro barco, se nós conseguíssemos ter uma carta com o número 2, que conseguimos. Portanto, nós temos um cor de laranja, juntamos uma ficha de karma, automaticamente é um 2 e o 2 não importa a cor e nós conseguimos apanhar o barco mais vantajoso de todo o jogo, que é o barco com o número 1. E ao apanharmos o barco número 1, nós ganhamos 2 fichas de karma para o nosso jogo. O jogo volta àquele jogador, ele ativa o lado vermelho do Inifante, recebe em compensação disso mesmo uma ficha de karma e é a vez dele jogar. Ora, ele tem muitas cartas verdes, o objetivo dele é conseguir o tal terceiro edifício, mas o único que está em jogo obtém-se apenas unicamente cartas cor de laranja. Ele não as tem. Pensando no futuro, ele vai apanhar a única carta cor de laranja que está na mesa e juntar à sua mão e passa assim a vez àquele jogador. Aquele jogador agora tem um assistente e quando nós temos um assistente temos muito mais escolhas. E neste caso podemos utilizá-lo para um turno adicional, depois da nossa jogada. Podemos utilizá-lo também como qualquer carta de dados de valor 1 a 6 de qualquer cor, ou podemos simplesmente descartá-la para irmos buscar 2 cartas de dado para a nossa mão. E isto é feito fora do nosso turno, ou seja, nós jogamos e continuamos a poder usufruir daquela carta que ali está. Ora, o barco número 15 seria o objetivo dele agora apanhar algo maior, nem sequer temos barcos na mesa. Portanto, aquele jogador com um 4 e um 5 vai simplesmente optar por jogar um bocadinho mais a pensar no futuro e ele apanha uma carta de bens que nem sequer custa cartas da mão. Portanto, ele apanha esta carta, ela não tem custo, é por isso que temos aqui este símbolo, e ele, portanto, vai ganhar um bem de tecido e um bem de especiarias. Portanto, com o valor 1 em baixo, aquilo é o dinheiro que o jogador recebe no momento em que ele converte todos da mesma variedade. Ou seja, quando o jogador conseguir ter 3 de algum deles, ou conseguir ter também a que complementa, e aí ele conseguirá pela diversidade, o jogador transforma os seus valores em moedas. Olhando à carta, podemos falar já um pouco de tudo. Portanto, 3 diferentes ou 3 iguais, quando são os bens, ele transforma em moedas. Quando o jogador tem 3 edifícios diferentes ou 3 edifícios iguais, o jogador automaticamente vai buscar uma carta destas. Quando o jogador tem 3 fichas de karma, também vai buscar uma carta destas. E quando o jogador tem 3 barcos de valor crescente, o jogador também vai buscar uma dessas cartas. E aquela carta de ajuda já está totalmente entendida. Aqui o que é que acontece? O jogador, quando apanha uma carta, se for jogar a ação, o jogador coloca a carta à sua frente ou descarta se for uma carta de palácio, se for uma carta de dado, a carta vai para a sua mão e o jogador já sabe que não pode nunca ter mais do que 8. Quando o jogador tem 3 assistentes e simplesmente foi esperando, porque se os gasta já não os tem, eles são descartados, neste caso não vão para a pilha de descarte, voltam à proveniência, o jogador vai buscar 2 fichas de fama. Com 3 fichas de fama, vira uma destas cartas, as 6 cartas de trilho. O jogador vira, neste caso, da esquerda para a direita. Com 6 moedas, vira da direita para a esquerda. Quando o mesmo jogador tiver 6 viradas, o que é que acontece? Lá está, o jogador é um dos potenciais vencedores do nosso Ganhos, Cartas e Karma, porque ele ativa a última ronda. Quando chegarmos ao jogador que joga antes deste mesmo elefante nessa mesma ronda, então, se vários jogadores têm as 6 cartas de trilha reveladas, vamos ver pelos critérios de desempate quem é o vencedor da nossa partida de Ganhos, Cartas e Karma. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Ganhos, Cartas e Karma. Um jogo com uma enorme variedade de cartas e uma grande diversidade de caminhos para a vitória. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se foi o caso, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo, subscreve a Devir TV Portugal para ficares a par dos próximos conteúdos. Enquanto os preparamos, boas gatanas para ti!